A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola Vamos Hablar, para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. Mais que o diabetes, a população brasileira sofre hoje de um outro mal que é desconhecido por muita gente, é a gordura no fígado. Nas ruas da cidade, a esteatose hepática é desconhecida por muita gente. Já vi falar, mas nem sei o que é, mas já vi reportagem assim, mas não sei o que é não. Já vi falar também. Conhece a doença ou não? Não conheço. Mas se o nome esteatose hepática causa estranheza, o nome popular, gordura no fígado, é conhecido. Já as causas dessa doença... Gordura no fígado. Ah, tá. Já. Conhece? Conheço. Essa doença não é conhecida como a gente conhece as outras. Segundo a medicina, a esteatose hepática, também conhecida como fígado gorduroso, chamou a atenção dos médicos no final da década de 80, quando coincidiu com uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos. De acordo com especialistas no assunto, o fígado possui normalmente pequenas quantidades de gordura. Quando essa ultrapassa os 10% do peso hepático, as células inflamam e os danos começam. Esteatose hepática é o depósito de gordura no fígado, né? Em graus extremos, você pode ter, quando é uma esteatose grave, você pode ter 40% do peso do fígado só de gordura, que pode chegar aí a 3, 4, 5 quilos o órgão, que geralmente pesa 1 quilo, 1,5 quilo. Cerca de 20% da população brasileira tem gordura em excesso no fígado. O índice supera o diabetes, que chega a 12% na população. O problema, se não for tratado, leva ao transplante do órgão. O paciente que é cirrótico, que não tem mais a funcionalidade do fígado eficaz, ele é um candidato a transplante hepático. Para ficar livre da doença, a dica, além da prevenção, é levar uma vida mais saudável. Você não consome álcool ou em muito pequena quantidade, não abusa de medicação ou nem usa medicação, não tem vírus B, não tem vírus C, mas o seu problema é dieta, que é ruim, está acima do peso e é sedentário, o tratamento fica nesses 3 pilares e você tem que cuidar disso aí. Você sabe qual o segredo e quais os hábitos saudáveis para chegar à longevidade? Pois é, para tirar algumas dúvidas e aprender um pouco com algumas dicas, está aqui no nosso estúdio a Cláudia Luz, que é educadora física. Cláudia, muito obrigado pela presença. A gente agora há pouco teve uma reportagem sobre gordura no fígado, que é um problema que atinge muita gente e as pessoas nem sabem. E a gordura no fígado, como várias outras doenças, está relacionada a hábitos saudáveis. E hoje você está aqui para dar algumas dicas para a gente. A gente vive falando sobre isso, mas parece que nunca é demais, né? O que a gente precisa fazer para envelhecer com saúde, para não ter tanta doença? Bom, realmente a gente tem de ter atitude, né? Porque no mundo de hoje, a informação está aí o tempo inteiro, então nós sabemos, muitas vezes as pessoas sabem, né, o que pode se fazer, o que não deve se fazer, mas nem sempre se tem uma atitude de realmente seguir, né, o que deve ser seguido. E qual que é o maior problema hoje de não seguir essas atitudes? Eu acho que hoje é muita oferta, né, muita oferta, muita opção. Então o jovem, já desde criança, né, a gente tende a acostumar esses jovens, desde lá do neném, a gente tem de entender hoje que, por exemplo, a prática de atividade física não é mais uma bobagem, né? Por exemplo, se a gente pegar a natação para bebês há 10, 15 anos atrás, seria um hobby. Hoje não é mais um hobby, né? Hoje a natação para bebês ela é indicada realmente para estimular as crianças, que já desde cedo, né, a gente já tem estudos que mostram que as crianças já movimentam menos do que se deveria movimentar. Então, com certeza, os resultados vão vir, né, lá no futuro.
O jovem, ele não sente tanto, ele vai sentir com o envelhecimento. Outro dia veio um médico aqui, ele usou um termo muito interessante, que atualmente, e principalmente quando vai passando o tempo, o conforto vai ser a principal causa de morte no mundo. E eu achei muito forte essa informação. E é o que está acontecendo. Cada dia que passa, hoje você tem carro que estaciona por você, você não precisa nem mexer no volante. Controle remoto. Como que a gente evita esse tipo de coisa? Porque o exercício não é só no clube, não é só na academia. Não. Você pode fazer exercício no seu trabalho, andando, subindo uma escada. Como é que... Dá algumas dicas para a gente. Hoje o que a gente fala é ter uma vida ativa, né? Porque, como você mesmo disse, hoje o avanço tecnológico cada vez mais nos tira movimentos. Então, 70% da população hoje mundial é considerada sedentária. O que quer dizer isso? A pessoa movimenta menos do que ela deveria movimentar no seu dia a dia. Quando a gente fala nisso, é toda a movimentação que ela faz. Né? Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, eu estou mexendo, gesticulando, né? Eu estou movimentando. Então, hoje tudo, né? Os carros estacionam sozinhos, as direções são hidráulicas, os vidros é tudo botão. E a escada rolante, elevador. Então, você imagina, vamos pegar o exemplo de um carro, que quantidade de movimentos que se tira quando você passa por um carro hidromático, né? Se eu fazer aquele movimento de mudar a marcha, eu estaria gastando 1 caloria. Pelo menos um pouquinho, né, de caloria. Isso, 1 caloria, vamos calcular quantas calorias seriam no dia, na semana, no mês, no ano, em 10 anos. Né? Isso é um movimento que nós estamos falando. Então, as pessoas realmente têm de ter uma consciência e passar a ter uma vida mais ativa. Como? Né? Uma pessoa que vai de carro, tentar estacionar um pouco mais longe, distante, né? Mas o que normalmente a gente vê? Se a gente tem que estacionar um quarteirão, você já fica com preguiça. As pessoas ficam com preguiça, reclamam, né? Então, que mal tem esse? Tá Estacionar um quarteirão e acabar de chegar caminhando. Agora vamos falar dos exercícios propriamente ditos, aqueles que você tem que sair, vestir a sua roupa adequada, o seu tênis e tudo. Como alinhar um bom exercício para cada tipo de pessoa? Porque nem todo mundo pode fazer um spinning, nem todo mundo pode fazer uma musculação. E precisa de uma orientação, precisa de saber antes o que você pode fazer. Isso. Né? O exercício dirigido, que a gente chama, ele cada vez ganha mais importância. Né? E uma coisa bastante importante é que a gente conheça as características da pessoa. Né? E o exercício indicado, ele deve levar em consideração a idade, né, da pessoa, ele deve levar em consideração as características, se essa pessoa gosta mais de um exercício onde ela tem movimentação de muitas pessoas ao mesmo tempo, com música ou não. Ou sem, né? Ou sem, né? Um exercício mais parado ou mais agitado. Então, o instrutor, né, de atividade física, ele deve ter atenção a isso. Para cada aluno. Porque muitas vezes a pessoa que está fazendo o exercício, ela não está atenta a isso. Né? Então, a gente tem de estar atenta a isso. A mesma coisa do horário do exercício. Né? A gente vê muita gente desistir da atividade física, porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, o bom é de manhã. Mas tem aquelas pessoas que viram e falam assim, não, eu não funciono de manhã. Então, todo organismo é diferente. Isso. Né? Então, para essa pessoa, ela deve fazer em outro horário, na hora do almoço, no final da tarde, né? Tá certo. Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou, porque são dicas ótimas. Eu sei que você tem muito mais dicas para nos dar, mas você volta numa outra oportunidade. Aliás, volta sempre aqui para nos dar essas ótimas dicas suas. Com certeza. Um abraço, boa noite, viu? Obrigada, boa noite. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Já, já.